Olá pessoal, tudo tranquilo? Mais um dia aqui com vocês nesse canal aqui do YouTube, onde a gente bate um papo de 10 minutos falando um pouco da palavra de Deus. Tudo isso sem religião, mas com muito amor no coração e com o objetivo de ajudar outras pessoas que, como nós, buscamos sempre uma palavra que nos conforte, que nos dê a sensação de bem-estar e que conduza o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida de uma maneira leve. Então, eu hoje quero falar um pouco sobre a fé e esta parte que fala sobre a fé, esta palavra de fé, eu encontrei no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, que fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, ter fé é necessário para que a gente viva contente, viva com esperança, viva alicerçado na certeza de que as coisas vão dar certo e que as coisas vão acontecer. Mas é muito importante compreender que muitas coisas que nós planejamos, muitas coisas que nós tivemos o desejo de alcançar, ficaram para trás, não se concluíram, e isto não é o suficiente para tirar a nossa fé. Porque quando nós falamos que sem fé é impossível agradar a Deus, nós também temos que lembrar que fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Ou seja, é a plena convicção que aquilo que você ainda não viveu tem a possibilidade de ser vivenciado, tem a possibilidade de se concretizar. Mas nós não somos hipócritas, nós sabemos que muitas coisas que nós desejamos, muitas coisas que nós planejamos, e apesar de nós termos tido um pouco de fé, a nossa fé não foi suficiente para que aquela coisa se concretizasse. Talvez de fato pela falta de fé, talvez de fato pela necessidade de que outras pessoas estivessem de acordo com aquele nosso desejo. Mas o interessante dessa palavra de Hebreus 11:6 é que ele fala que aqueles que nele creem, que se aproximam, vivem esta fé. Mas, sobretudo, a fé que Hebreus se refere é a crença em que Deus de fato existe, de que Ele está vivo e de que Ele é o nosso ajudador. Porque se nós ficarmos só pensando na fé que faz com que as coisas que nós queremos aconteçam, aí nós vamos viver com a fé sempre abalada, porque nem sempre aquilo que nós queremos de fato acontece. Entretanto, também essa palavra faz com que nós percebamos que quando a gente quer algo, a gente também tem que mentalizar e ver já vivenciando aquele algo para que de fato aquilo venha a acontecer. Ontem, conversando com a amiga, ela me falou que tudo que ela quer, ela consegue. E eu já tinha ouvido uma outra conhecida minha, há alguns anos atrás, me dizer que tudo que ela queria, ela conseguia. E na época eu achei assim uma arrogância daquela outra conhecida, dizer, não, porque tudo que eu quero eu consigo. E a gente sabe que não é verdade. A gente não consegue tudo que a gente quer. A gente consegue muita coisa que a gente quer, mas outras coisas não, porque, como eu falei a priori, nem tudo depende só da nossa vontade, nem tudo depende só do nosso desejo. E ontem, conversando não com a conhecida, mas sim com uma amiga, por ela ser a minha amiga, eu aí tive a oportunidade de questionar sobre essa fala de tudo que eu quero, eu consigo. E aí, conversando, nós chegamos de fato a um denominador de que muitas coisas que nós queremos, de fato, conseguimos. E que outras, por não dependerem só da gente, nós não conseguimos. E isso não quer dizer que Deus não exista. Isso não quer dizer que a nossa fé, ela também não existe. Mas quer dizer que talvez a nossa fé seja tão pequena a ponto
de não comportar aquela nossa necessidade, aquele nosso desejo ardente do nosso coração. Jesus diz também em uma palavra bíblica que se a nossa fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, nós conseguiríamos dizer assim ao monte que ele saísse daquele lugar, se transportasse para outro, e nós conseguiríamos. É uma metáfora, porque nós conseguimos dizer, na verdade, aos problemas, né? Quando ele se refere aos montes. Nós conseguimos sim tirar vários problemas de nossas vidas a partir da fé. E eu acredito que a fé também, quando nós temos fé em alguma coisa e aquilo não se estabelece, aquilo não se concretiza no mundo fenomênico, nas nossas vidas, ela também serve para aumentar a nossa fé em relação a outras oportunidades, outras coisas que surgirão no nosso dia a dia, tanto no nosso trabalho como na nossa relação com outra pessoa, nas nossas relações sociais, com a nossa família, com nossos parceiros, colegas de trabalho, enfim. Então, como diz Gilberto Gil na música, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, é justamente isso. A gente não pode deixar de ter fé, sobretudo fé em Deus. E essa fé em Deus, ela pode nos levar a compreender que mesmo aquilo que não aconteceu, embora nós tenhamos desejado com toda a força, com muita vontade, com todo fervor, a fé em Deus, por ser maior do que aquilo que nós queremos, nos leva a perceber novas oportunidades, novas possibilidades e, quiçá, melhores, muito melhores do que aquelas às quais nós nos dedicamos por tanto tempo e não vimos acontecer. Quantas coisas passaram por nossas vidas, quantas coisas nós desejamos e achávamos que sem aquilo ia ser impossível viver e, no entanto, chegamos até aqui. Milhares de coisas na minha vida, na sua vida que está assistindo, na vida das pessoas que nós conhecemos, colegas, amigos, parentes. Muitas de nós desejamos viver alguns momentos que não foram possíveis. Em compensação, vivemos outros que nos alegramos e que nós não tínhamos nem sequer imaginado. E que, infelizmente, não nos damos conta para que nós possamos estar sempre relembrando os momentos bons e fazendo com que a nossa vida seja uma vida alegre, uma vida feliz. E, para encerrar, ainda na questão relativa à fé, dizer que a fé, ela é irmã da esperança, que por sua vez é irmã do amor. O apóstolo Paulo fala que é necessário sempre ter esperança, fé e amor. Mas ele também nos diz que, sobretudo, o maior de todos esses sentimentos é o amor. Então, que nós possamos viver em harmonia, em amor, em união, com esperança e, sobretudo, com muita fé, porque nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós quisermos agradar a Deus, para que Ele possa continuar nos protegendo, nos orientando, nos dando o discernimento para que nós possamos vivenciar e valorizar cada momento e cada conquista que nós vamos obtendo na nossa vida, nos nossos dias que passamos aqui nessa terra. Então, obrigada a vocês por tudo e continuem sempre acreditando que Deus é o maior de todos e que Ele pode todas as coisas. Embora nem sempre a gente consiga aquele projeto que nós elaboramos, mas nós precisamos acreditar que vale a pena.